Você chegou lá na Câmara, se deparou com situação, oposição, vereadores com vários mandatos, vereadores iniciantes. O jogo político dos bastidores é diferente, né, do que você imaginava quando você estava candidato? Quando você estava observador, jornalista, né? Né? Observador de longe? Não, é pesado. Sinceramente, eu sabia que seria difícil, mas é bem pesado, por causa das questões de interesses. Interesses da base. Quais interesses? Interesses da base, da administração, de cada um. Eu tenho o meu interesse, cada vereador, cada pessoa tem o seu interesse. Então, aí a gente diz assim, mas só que o interesse não pode, o meu interesse pessoal, não pode suplantar o interesse da coletividade. E eu, às vezes, eu percebo que suplanta. Aí isso me causa uma angústia tremenda, sabe? Porque o meu interesse não pode ser maior. Isso daí me causou assim, um certo impacto nesses primeiros 6 meses que estou vereador na Câmara de Aracaju. O relacionamento com alguns colegas, porque existe sim, isso eu não sabia. Eu comecei a perceber lá, existe um jogo durante a sessão, até porque tudo está sendo transmitido agora, e fora da sessão, sabe? A sessão é como se nada tivesse acontecido. O jogo político, isso ainda, essa manha, eu estou aprendendo. Porque às vezes você vai lá com a alma aberta, o coração, o corpo aberto. Tem aquele projeto, vamos analisar aquele projeto, se é bom dessa forma, se não é, o que está pegando. Só que não é dessa forma que a gente pensa, via como jornalista e como político a gente está vivendo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático de hoje. Já ia pedir o seu exemplo aqui. Um exemplo prático de hoje. A Prefeitura de Aracaju encaminhou na semana passada um projeto pedindo mais um empréstimo de 84 milhões de dólares. Dólares. Dá mais ou menos... Porque é um banco internacional. Mas já foram feitos outros empréstimos. Para que serve esse dinheiro? Segundo ele, para fazer obras na cidade. Obras em Aracaju. Quais obras? Aí é grande problema. Obras em bairros pobres. Sim, mas que bairros pobres? Zona de expansão, mas o que é que vai ser feito? Quando vai começar? Qual o prazo dessas obras? Que obras são essas? Num projeto não tem isso. Entendeu? É igual o Proinvest no início. Isso. O Proinvest no início não tinha especificando quais as obras, né? Aí foi aquela briga toda tal, e foi liberado depois de muitas emendas, certo? A gente fez uma emenda, a oposição fez uma emenda na semana passada, que a gente não tinha esse detalhamento, que eu lembro do Proinvest, que depois teve o detalhamento, foi aprovado, a gente não teve esse detalhamento, mas a gente conseguiu colocar a emenda, que garantia ou preservava pelo menos recursos para saúde, educação e assistência social, entre outras áreas. Aí passou, a prefeitura, a administração não gostou, fez a alteração do projeto, retirando essa emenda e hoje encaminhou de novo. Aí essa coisa, eu fico sem entender, porque eu estou falando de coletividade, a gente está falando de um empréstimo de R$500 bilhão. Ou seja, qual o problema da gente saber detalhes, de saber transparência, de saber datas, de saber, sabe, como que vai ser investido? Qual o problema? Não, é porque o banco não quer. Que banco? E por que o banco não mandou um papel dizendo, olha, a gente só aprova esse projeto se tirar essa emenda? Só narrativa não dá. Exato. Então, essa coisa que a gente está falando de coletividade, afinal de contas, alguém vai ter que pagar esse empréstimo lá no futuro, né? 84 milhões de dólares. Alguém vai ter que pagar. Se não for eu, se não for o prefeito atual, vão ser nossos filhos, os nossos netos. Aracaju vai pagar. E não é o único projeto que nós temos lá. Eu acho que nos últimos, de 2016 para cá, 2017, é o 4º empréstimo. Isso é projetos de empréstimo que foram aprovados. Então, são essas preocupações que eu sei que tem determinados interesses, mas tem o interesse da coletividade e eu votei contrário por causa disso, não por causa dos investimentos que poderiam ocorrer ou das obras que poderiam ser feitas, mas por causa da falta de transparência, da falta de garantia, no mínima que seria para algumas áreas.